A paz, amados. Falar um pouquinho de Moisés aí, né? E Moisés cresceu ali no Egito, com toda aquela cultura egípcia. Foi crescendo, foi vivendo ali, né? Só que um dia, amados, ele viu a situação do povo deles ali, quando ele já era adulto, isso, né? Ele ficou adulto e presenciou ali, né? Começou a ver como é que os hebreus eram tratados ali, como era o trabalho deles, né? Do seu povo ali. E ele ficou indignado de ver a maldade, os trabalhos pesados ali, forçados, né? Trabalho escravo mesmo que eles tinham ali. E um dia ele presenciou um egípcio, o egípcio batendo assim violentamente, né? Castigando assim um hebreu ali. E ele ficou muito revoltado. Ele olhou para um lado e para o outro, viu que não tinha ninguém. Na hora ali da ira, ele foi e matou esse egípcio. Passado alguns dias, dois hebreus brigavam ali e ele foi chamar atenção, né? Falar o que eles estão fazendo, que eles estão querendo se matar, né? Por que está querendo se matar? Enfim, foi chamar atenção e um deles falou para ele assim: você não pode nos julgar, não, porque eu sei que você matou um egípcio, né? E aí ele temeu, que foi, ixi, agora, né? Se um falou isso, as outras pessoas já estão escutando, já tem gente sabendo, com certeza isso vai chegar até o faraó. E não foi diferente, aconteceu realmente, chegou aos ouvidos do faraó, o faraó quis matá-lo, e aí, amados, ele teve que fugir dali. Aí ele vai lá para Midian, chega ali, ele senta diante de um poço ali, né? E aparecem 7 moças, filhas de um sacerdote ali do local, onde naquele local ali eles costumavam, né, dar água ao rebanho do seu pai, né? E só que também tinham pastores ali, começaram a contender com elas, queriam expulsando elas de lá, né? E Moisés, vendo isso, ele foi ajudá-las, né? Ajudou as moças, inclusive deu água para o rebanho todo. E isso elas foram para casa, chegaram em casa mais cedo. O pai perguntou, chegando cedo, o que aconteceu? Elas começaram a contar o que havia acontecido, que tinha conhecido um moço, que as ajudou, deu água para o rebanho, né? E ele fala, cadê esse moço? Vai lá, chama eles para vir comer conosco, né? E assim Moisés conheceu o pai dessas moças, acabou se casando com Zípora, uma das filhas dele, e ficou morando lá, cuidando do rebanho do sogro, e vida que segue. Só que enquanto isso, o povo lá no Egito sofrendo cada vez mais a opressão do faraó, sendo cada vez mais castigados, serviços cada vez mais pesados. E o que acontece? Eles chegam uma hora ali que eles começam a clamar, né? Esse povo começa a clamar a Deus para que Deus tivesse misericórdia, os livrasse daquele sofrimento, daquela opressão toda ali no Egito, né? E Deus ouviu a oração desse povo, amados. E eles eram, né, o povo escolhido de Deus ali. Deus tinha projetos para eles, né? E ali de repente, com tudo isso, acabaram ficando ali no Egito e sofrendo toda essa opressão, tudo isso aí. E eles clamavam dia e noite ali para Deus os abençoar, que eles não aguentavam mais tamanho sofrimento ali, né? E um dia está lá Moisés apacentando as ovelhas, o gado ali, cuidando até do rebanho lá, do sogro como sempre. E ele percebe que tem uma sarça ardendo. Ele olha assim, a sarça está queimando, amado, só que não se queima. A sarça acesa, né? Mas não ardia no fogo, não queimava no fogo. E só que aí aquilo chamou a atenção dele. Falou, como assim, né? A sarça ali pegando fogo, mas o fogo não está consumindo essa sarça, né? E aí ele foi ver, foi mais próximo. Aí Deus se manifesta para ele naquele momento, né? Pede que ele tire as sandálias dos pés, porque está no lugar santo. E Deus se apresenta ali para eles, amado. Diz que ele é o Deus, né, do pai de Abraão, de Isaac e Jacó, que ouviu,
o lamento ali do povo no Egito, né? E que quer enviá-lo, né? Para libertar esse povo, para levá-los para uma terra que emana leite e mel, a terra prometida, né? E nisso Moisés questiona ali, fala, nossa, eu não... Como que eu vou falar para eles isso? Não, aí Deus fala, você vai dizer assim, que o eu sou o enviou, fala para juntar os anciãos todos de lá, e já avisa o povo de Deus, pode ir lá avisar que Deus está libertando eles daquele cativeiro ali, né? E que tem uma promessa de uma terra prometida. E aí ele fala assim, que ele não tem como que ele vai chegar e falar com o faraó, por exemplo, né? Como que ele iria, como seria isso? Ele começa a questionar Deus ali, né? Porque ele diz assim, quem sou eu para ter faraó do Egito, livrar ali os filhos de Israel dali? Quem sou eu? Como que eu vou fazer? E Deus fala que vai estar com ele. E que o sinal que ele vai enviar é que depois de haver tirado o povo do Egito, eles servirão a ele ali naquele mesmo monte. E disse Moisés a Deus, eis que quando vierem os filhos de Israel, vocês vão dizer, o Deus dos vossos pais, que me enviou aqui. E ele, né, quando ele pergunta qual nome será, né, o nome vai ser Eu Sou. Vai dizer que Eu Sou que te mandou, né? E vai para falar para eles que vai tirá-los dali, né? Que vai levar para uma terra prometida. É para chegar e falar isso para eles ali. E ele começa a falar assim, né? Porque Moisés falou, como, né? Como vai ser isso? Eu vou chegar lá, falar para todo mundo, tudo bem, já vai ser difícil de todo mundo acreditar. Imagina eu falando com o faraó, né? Imagina. Vou nem conseguir falar com o faraó que ele quer me matar. Como que eu vou lá? Essa era o que ele questionava ali, estava preocupado, né? Mas aí o Senhor fala para ele que com certeza não vai aceitar, que é para falar, eles falarem que vai adorar a Deus, né? Para ele poder deixar ele sair de lá um tempo para adorar a Deus. Mas é claro que ele não vai permitir, e o Senhor vai começar a estender a mão e ferir, né, o Egito ali com todos os seus prodígios. E quando saíres, e ainda por cima, ainda faz promete, né, bênçãos para eles, dizendo que quando eles saírem de lá, ainda não vão sair com mão abanando, não, que eles vão sair de lá bem, vão levar no despojo ainda, né? Mas eis que não crerão, ainda diz o Moisés, né? Aí ainda Deus dá um sinal, começa a dar sinal para ele ficar mais confiante, né? Sabendo que realmente Deus vai estar com ele, que vai dar vitória, né? Que é Deus realmente que está falando com ele, que ele não precisa temer, que Deus vai na frente, né? Então ele fala ali, pergunta para ele assim, o que você tem na mão? Aí, né? Ele fala, tem um bordão. Aí ele pede que ele lance na terra esse bordão. E ao lançar na terra, o bordão virou uma serpente. Ele até levou um susto, pulou assim para trás, né? Aí Deus fala, agora você vai e pega com a sua mão isso aí pela cauda dela. Na hora que ele pega ali pela cauda, se transformou no bordão que ele tinha na mão novamente. E aí Deus fala assim, para ele colocar a mão no peito. Ele coloca a mão no peito, amados, e quando ele tira a mão do peito, a mão está leprosa, totalmente branca como a neve. E diz o Senhor, agora torna a pôr a mão no peito novamente. E ao fazê-lo, ele eis que torna normal, a mão fica sarada normalmente, né? Então é isso que Deus estava falando para ele. Mediante os sinais que você fará, eles vão ter que crer que foi Deus que te enviou, né? Que fui eu que te enviei. E ele depois ele promete que ele fala assim, ele fala para ele que vai ser difícil, mas conforme ele vai lançando as pragas ali, né? Que o faraó vai ter que ceder, vai chegar uma hora que ele vai ceder.
Aí Moisés ainda questiona, fala assim, nossa, mas eu não sei falar bem, eu não falo eloquentemente, né? Eu tenho dificuldade para falar, eu sou gago, né? E aí ele fala, olha que bonito, ele fala assim, então disse Moisés ao Senhor, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste do seu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Respondeu-lhe o Senhor, quem fez a boca do homem, ou quem fez o mudo, o surdo, ou quem o viu, o cego? Não, não sou eu, Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que has de falar. Tremendo isso, né? Deus estava totalmente ali com ele, deu uma missão, né? Deus nunca dá uma missão pra gente, né, amados? Sem que ele esteja, sem que ele vá com a gente, vá na frente, né? Não temos o que temer quando Deus manda fazer, quando Deus manda ir. A gente deve obedecer com alegria e com a certeza de que Deus é conosco, assim foi com ele. Deus pediu algo grande, difícil, né? Se a gente for ver aqui, foi muito difícil a missão ali, a tarefa que Moisés tinha, mas Deus o tranquilizou, Deus disse que estaria com ele, Deus esteve com ele na caminhada todinha, amados, todinhas. Todinha, ele estava ali. E ele fala que ele começa a falar, né, que vai ser a boca dele. Aí Moisés ainda fala, Senhor, envia aquele que has de enviar, menos a mim. Ainda pede para Deus enviar outra pessoa, né, porque ele não se sente capaz, né, porque é muito grande essa missão que ele tem. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e ele diz, não é Arão, o levita, teu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente bem e eis que ele sai ao teu encontro. E vendo-te, te alegrará em seu coração. Tu, pois, lhe falarás e lhe porás na boca as palavras que eu serei com a tua boca e com a dele, e vos ensinarei o que deves fazer. Ele falará por ti ao povo, ele te será por boca e tu serás por Deus. Torna, pois, esse bordão na mão, com o qual hás de haver os sinais. E Deus fala para ele, né? Que pode levar o seu irmão Arão para falar. Ou seja, Deus falaria com ele e ele falaria para Abraão que iria se comunicar. Saindo Moisés, voltou para Jetro, seu sogro, e lhe disse, deixe-me ir voltar aos meus irmãos que estão no Egito, para ver ainda se vivem. Disse-lhe Jetro, vai-te em paz. Disse também o Senhor a Moisés em Midian, vai, torna para o Egito, porque são mortos todos os que procuravam tirar a tua vida. Olha só, Deus ainda livrou, limpou o caminho, né? Tirou aqueles que eram contrários, ou seja, Deus tirou o impedimento, aqueles que poderiam impedir que os propósitos dele se cumprissem, né? Que impediriam, né? Que Moisés agisse ali, né? Conforme Deus estava estipulando a maneira como ele deveria fazer ali, né? Toma, pois, Moisés a sua mulher e seus filhos, fê-los montar no jumento e voltou para a terra do Egito. Moisés levava na mão o bordão de Deus. Glória a Deus. Hoje nós vamos falar só até aqui, né? Quanto à missão de Moisés, começando a falar sobre a missão de Moisés. E nós vamos ver o desenrolar aqui, né? A grande e difícil missão de Moisés, mas que todo o tempo Deus estava ali acompanhando, abençoando, né? Ajudando na empreitada de salvar aquele povo da mão dos egípcios e levar para a terra prometida. Vamos falar mais ainda sobre isso. Amém, amados? Deus abençoe a todos, que na paz do Senhor Jesus. Até o próximo vídeo.